Olá pessoal, hoje eu vou dar um exemplo prático de cálculo sobre empuxo de terra. Quando eu vou construir um muro de arrimo, eu preciso saber qual é a força de empuxo que está atuando na minha estrutura, né? No caso aqui, no meu muro, para conseguir calcular e dimensionar esse muro da maneira correta. Então aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho um talude de aterro que esse muro está contendo este aterro. Então, a gente pode chamar ele de muro de contenção, certo? Muro de contenção. Beleza. Então, qual é o primeiro passo para eu determinar quais são as forças? Eu preciso saber quais são os parâmetros de resistência do solo que vai estar solicitando o meu muro. Aqui eu já mandei fazer um ensaio de cisalhamento direto, um ensaio de determinação de massa específica e obtive que o ângulo de atrito interno é 20 graus, o coesão é de 7,9 e a massa específica, né, o peso específico é 18,55 kN por metro cúbico. Qual é o primeiro passo para a gente determinar quais são as forças atuantes? Então são dois métodos de cálculo que nós precisamos lembrar. É o método de Coulomb e o de Rankine. Você precisa definir qual dos dois métodos você vai utilizar para calcular as forças que estão atuando no seu muro de contenção. Então vamos lá. Primeiramente, olhando esse esquema aqui, eu tenho um muro que tem uma inclinação que eu vou chamar de alfa no valor de 0 graus. Ou, desculpa, 90 graus. Qual é a inclinação do terrapleno? Então, se eu tiver acima do meu muro de contenção, eu tiver alguma inclinação no meu terrapleno, na compactação que eu fiz aqui para o aterro, ou se for um talude de corte, eu vou ter como encontrar a inclinação. O beta é a inclinação desse meu terrapleno. No caso do meu croquis aqui, o meu terrapleno, ele tem 0 graus, eu não tenho inclinação nenhuma. E por último, qual é o valor do atrito solo-muro? O atrito solo-muro é um valor utilizado em função do meu ângulo de atrito interno. Qual é a resistência que eu tenho aqui gerada pelo contato do material do muro com o material do solo. Então, dependendo do tipo de material do muro, se ele é liso, normal ou rugoso, eu vou ter aqui um valor que eu vou considerar, e esse valor é chamado de delta, tá? Eu vou desconsiderar o valor desse atrito solo-muro. Então, eu vou colocar aqui que o atrito solo-muro vale 0. Não vou considerar o atrito. Bom, então eu preciso desses três parâmetros aqui para poder decidir se eu vou usar Coulomb ou Rankine. Quando eu tenho a inclinação do muro 90 graus, inclinação do terrapleno de 0 graus e atrito entre solo-muro igual a 0, eu vou poder simplificar as equações de Coulomb e transformar elas em Rankine. Então, Rankine é derivado de Coulomb, beleza? Então, nessa situação que eu trouxe para vocês aqui hoje, basicamente, eu não preciso utilizar toda aquela equação de Coulomb, eu vou partir direto para Rankine. Então, quais são as equações de Rankine? Eu vou ter que o empuxo ativo, ele é meio do peso específico do solo, vezes a altura ao quadrado, multiplicado por um coeficiente ativo, coeficiente de empuxo ativo, que é em função dos ângulos de atrito interno do solo. O empuxo passivo vai ser a mesma equação, só que eu vou substituir, ao invés do empuxo ativo, eu vou ter aqui o meu empuxo, coeficiente de empuxo passivo. Qual é esse valor aqui de Ka e Kp? O Ka, ele vai ser a tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. E o Kp vai ser a tangente ao quadrado de 45 mais φ sobre 2. Bom, então da onde saíram todas essas equações? Se eu pegar a superfície de ruptura que é gerada pelo peso do aterro atuando aqui nesse muro, eu vou ter mais ou menos essa situação. Toda a ruptura vai acontecer em formato de cunha, tá? Nesse formato aqui, como se fosse uma mãozinha em formato de cunha. Se eu pegar somente uma parte
dessa ruptura, dessa superfície de ruptura, se eu pegar somente um quadradinho aqui, ó, eu vou avaliar como que este plano aqui de ruptura está se comportando. Quais são as tensões que estão atuando somente nesse quadradinho de solo aqui. A partir disso, eu consigo avaliar quais são as tensões que eu preciso evitar que ultrapassem o limite que possam causar essa tal ruptura. Nesse plano de ruptura está acontecendo a minha tensão maior no eixo aqui representado no vertical e no eixo horizontal eu vou estar representado pela minha tensão menor. Aqui nesse plano de tensões está acontecendo uma tensão normal e uma tensão cisalhante. Sempre o meu plano de ruptura vai acontecer numa inclinação alfa em função do plano principal maior. Se a minha tensão maior está atuando aqui, o plano de atuação dela é esse, certo? Então, este plano ele vai andar neste quadradinho para cima e para baixo quantas vezes forem necessárias, até que sejam contabilizadas as piores situações de tensão normal e tensão cisalhante. Então, os planos principais maiores acontecem neste sentido, onde a minha tensão maior está atuando num sentido perpendicular. E o plano principal menor vai atuar neste outro sentido, onde a minha tensão menor está atuando num plano perpendicular. Bom, e aí o Coulomb descobriu, a partir da transformação desta situação de estado de tensões em uma envoltória, que este ângulo aqui, ele valia 45 mais φ sobre 2. Porém, em um determinado lado, com a combinação da tensão maior com a menor, esse ângulo, ele era positivo. E, avaliando o lado oposto, também utilizando a maior com a menor, esse ângulo ele era negativo. Quando a tensão normal era negativa, eu subtraía tensões do equilíbrio, eu aliviava, o meu ângulo era 45 mais φ sobre 2. E quando havia aumento de tensões, ou seja, a minha tensão normal somava a mais para o meu equilíbrio de tensões, tinha 45 menos φ sobre 2. Bom, então a gente já pode fazer uma avaliação. Avaliando o muro, eu tenho quando o meu solo empurra o meu muro para fora, eu estou aliviando as tensões horizontais. Quando eu alivio as tensões horizontais, eu vou chamar isso aí de empuxo ativo. Agora, quando o muro ele comprime o solo dentro do talude, ou seja, eu estou aumentando as tensões ainda mais dentro do bloco de solo, eu tenho empuxo passivo. Então, pense assim, alívio de tensão horizontal, onde o solo descomprime o solo do maciço, e empuxo ativo. Quando o solo é comprimido pelo elemento de contenção, aumentam as tensões horizontais, então eu tenho empuxo passivo. Eu preciso saber que tipo de empuxo está atuando no meu estado de equilíbrio aqui interno, para saber quais equações eu vou utilizar. Se o meu solo tem coesão, eu vou partir para uma avaliação do estado de tensões. Se ele não tem coesão, eu vou avaliar esse estado de tensões de outra forma. Situação de empuxo ativo sem coesão e com coesão. Situação de empuxo passivo, sem coesão e com coesão. Situação sem coesão, coesão é igual a zero. Tensão vertical no empuxo ativo vai ser igual a tensão horizontal multiplicado pelo coeficiente Nφ. O que é esse Nφ? O Nφ é exatamente igual ao Kp. O Kp é tangente ao quadrado 45 mais φ sobre 2. Também em função do que foi obtido por Coulomb lá no círculo de Mohr. A tensão horizontal é derivada dessa equação aqui de tensão vertical, onde eu consigo incluir aí o Ka, que é o coeficiente de empuxo ativo, vezes a tensão vertical. Aqui nesse caso, a tensão vertical vai ser aquela lá do equilíbrio de tensões. A tensão vertical é igual ao gama do solo vezes a altura do ponto que eu estou avaliando.
Lembra dessa equaçãozinha? Ok, agora em função da coesão ser diferente de zero, a tensão vertical vai ser igual à tensão horizontal vezes o Nφ mais uma parcela aqui que é em função da coesão. Da onde saiu essa equação? Da equação analítica da ruptura, também em função lá do meu círculo de Mohr. Tensão principal maior é igual a tensão principal menor vezes o Nφ, que é aqui, ó, igual ao Kp, mais 2 vezes a coesão raiz do Nφ. Se eu substituir neste caso aqui do empuxo ativo, onde a minha tensão vertical é igual ao minha tensão principal maior, e substituir a minha tensão horizontal, que é igual à tensão principal menor, eu obtenho aí a equação da tensão vertical para coesão diferente de zero. Derivada dessa aqui, eu consigo transformar, substituindo o meu Nφ, né, para encontrar a minha tensão horizontal. Agora aqui, no caso do empuxo passivo, utilizando também essa equação aqui analítica da ruptura, substituindo a minha tensão principal maior, que agora é a minha tensão horizontal, ó, ela se inverteu, tá? Em função aqui, ó, ativo, eu tenho no eixo cartesiano. Quando eu vou avaliar o passivo, eu estou olhando isso aqui do outro lado. Se eu estou avaliando do lado contrário, o meu φ é menos φ sobre 2. Então, nesse caso, a tensão principal maior é a horizontal e a tensão principal menor aqui está no vertical. Então, somente se inverteu para eu conseguir obter as tensões horizontais. Com isso, eu também consigo fazer a analogia de que o Ka é igual a 1 sobre o meu Nψ, que é tangente ao quadrado vezes 45 mais φ sobre 2. Certo? Então, pego tudo isso aqui e vou pensar. Essa situação de talude aqui é empuxo ativo ou é passivo? Eu estou comprimindo o meu muro ou estou aliviando o meu muro? Então, quando eu vou aterrar, eu preciso compactar esse solo aqui, né? Vou aplicar a tensão aqui em cima, aplico essa tensão e o muro já está aqui na situação do aterro, certo? Eu construo um muro antes de aterrar, eu vou aterrar depois. Então, na construção, eu estou causando empuxo. O que é causar empuxo? Quando o meu esforço de compactação faz esforço para trazer o meu talude para fora, eu estou aliviando tensão horizontal. Então, eu estou criando no sentido contrário. Quando eu alivio tensão horizontal, eu tenho empuxo ativo. No caso, se eu tivesse aumentando a tensão horizontal, eu trabalharia empuxo passivo. Então, já que eu sei que é empuxo ativo, eu posso determinar por Rankine. Por que eu escolhi Rankine? Porque o meu muro tem alfa igual a 90 graus, beta igual a 0 graus e delta igual a 0 graus. Se o meu muro tivesse outro formato, um formato parecido com esse, por exemplo, onde seriam gerados aqui um ângulo diferente de 90 graus, né? Se o meu terrapleno ele estivesse inclinado também, para poder formar um ângulo aqui maior do que 0, o material do muro fosse alto o suficiente para eu considerar o atrito solo-muro aqui também, aí eu partiria para avaliação por Coulomb, por ser uma avaliação mais completa, certo? Nesse caso aqui, a gente só vai utilizar, então, Rankine. Vamos lá. Então, para eu avaliar, eu já sei que o que está acontecendo aqui é empuxo ativo. No empuxo ativo, eu preciso determinar o Ka. Então, qual é o Ka aqui? O Ka, ele vai ser a tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. Qual é o φ? É 20 graus, então é 20 sobre 2. Se eu calcular isso aqui, eu vou obter 0,4903. Esse aqui é o meu Ka. Segundo ponto que eu tenho que observar agora. Tem coesão? Se tiver coesão na situação de empuxo ativo,
Então, a tensão horizontal aqui é o KA. Então, tensão horizontal vai ser 0,4903. Tensão vertical é o gama do solo vezes a altura que o solo está exercendo. Aqui o muro tem 8,54 metros e como eu tenho inclinação constante, essa é a altura que eu vou considerar. Então, vou incluir aqui, ó, ΔV. O gama do solo é 18,55 vezes 8,54. Menos 2 vezes a coesão. Quanto é a coesão? 7,9. Raiz do KA, que é 0,4903. ΔH vai ser igual a 66,6085 kN por metro quadrado. Esse aqui é a minha tensão horizontal. Como fica o esquema de tensões depois que eu determinei a tensão horizontal? Tensão no solo, aonde eu não tenho nenhuma sobrecarga, vai ser igual a zero. O espraiamento de tensões vai acontecer em formato triangular. Então, na onde o solo ele vai se aprofundando, o meu triângulo vai aumentando. Então, as tensões elas vão se espraiar dessa forma. Meu diagrama de tensões, então, vai ser esse aqui, aonde a minha altura é 8,54, eu vou ter 66,61, né, arredondado aí, de tensão. Beleza. Mas não é isso aí que eu vou querer para poder dimensionar o meu muro. Eu vou querer qual é o valor da resultante dessa tensão, que é o meu empuxo ativo, tá? Então, o meu empuxo ativo é a resultante dessa tensão. Numa situação triangular, composição triangular, a minha resultante ela sempre vai ser localizada a 1/3 da base. Então, se eu pedir para vocês localizarem qual é a posição da minha tensão resultante, basta dividir a altura total do diagrama de tensões por 3 e encontrar aí qual é a altura. Então, se eu fizer isso, a minha localização da resultante vai ser 8,54 dividido por 3. Eu vou ter que aquela altura ali é 2,84 metros. Ok? Beleza. E como que eu faço para determinar, então, qual é esse valor de empuxo ativo? O meu empuxo ativo nada mais vai ser do que a área desse triângulo. Então, base vezes altura, eu vou ter a base desse triângulo é 66,61 vezes a altura, que é 8,54. Vou ter que o meu empuxo ativo tem valor de 284,38 kN por metro. E é esse valor aqui que eu vou utilizar para avaliar qual é o momento que está atuando, qual é a seção do muro que eu tenho que manter aqui para vencer essa força. E mais uma coisa que a gente pode calcular em função do que está acontecendo aqui é o momento de tombamento. Como está vindo uma força para cá, vai haver uma força aqui que a gente chama de momento de tombo. Como que eu faço para determinar o momento de tombamento? A força que está atuando vezes a distância. Então, o meu momento de tombamento vai ser o empuxo ativo vezes a altura que ele está sendo aplicado. 284,38 vezes 2,84. Vou ter 809,53 kN/metro. Esse aqui, então, é mais uma força que vocês podem considerar lá no esquema estático de vocês na hora de estar dimensionando a seção deste muro de contenção. Obrigada, por hoje é só e até a próxima.